Valadares e Cruzeiro se enfrentam amanhã às 15h30 no Mamudão, em Governador Valadares, sobre a venda de ingressos. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não está claro valores, ponto de venda. O Clube Filadélfia chegou a divulgar ali na sua conta oficial do Instagram que essas vendas seriam no setor de esportes do Clube Filadélfia, mas oficialmente mesmo ainda não divulgaram. Eu estou em constante contato com a assessoria de imprensa do Cruzeiro. Qualquer novidade a gente avisa para vocês aqui na Samuca TV, no Central da Toca, também nas nossas redes sociais. No ano passado, o Cruzeiro também jogou lá em Valadares, no Mamudão. Houve venda de ingressos no estádio, retirada ali no dia do jogo. Fica a expectativa para a gente entender como vão ser as coisas para amanhã. Mas já fica o convite, né? Você que é de Valadares e da região, sábado, 15h30, encontro com as Cabulosas. A gente sabe que é raro, né, que o Cruzeiro vai jogar no interior de Minas, onde a força da torcida do Cruzeiro é gigantesca, todos nós sabemos, inclusive na região de Valadares, eu já estive aí em 2 oportunidades e é impressionante a quantidade de cruzeirenses e a discrepância para torcidas de outros times. Então fica aqui esse convite para que você, que é da região, vá prestigiar as Cabulosas. Tem gente saindo aqui de BH, a desorganizada cabulosa vai estar lá apoiando, mas sem sombra de dúvida, é importante demais que a torcida de Valadares da região esteja lá em peso no Mamudão para apoiar o nosso time e prestigiá-las também, né? Acho que é um time que fez uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro, nos classificou para a nossa primeira Libertadores da história e agora, para além do Campeonato Mineiro, acho que merecem também todo o nosso carinho, todo o nosso apoio, não só em BH, na região metropolitana, mas também no interior, que é de onde vem muito da força do Cruzeiro. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre o time do Valadares, sobre a nossa possível escalação, mas até antes disso, esqueci de falar na introdução, esse jogo tem transmissão da FMF TV, o canal de YouTube da Federação Mineira de Futebol. Então, caso você não possa ir a Valadares, não possa ir ao Mamudão, esse jogo tem transmissão e você pode acompanhar através do YouTube, de graça, com imagens do jeitinho que vocês já estão acostumados. Bom, o Valadares disputou o Campeonato Mineiro na temporada passada, não conseguiu vencer nenhum jogo, aliás, não conseguiu pontuar, né? O Valadares perdeu todas as partidas, ficou em último lugar. Esse ano retorna com a pretensão de fazer uma campanha melhor, né? Mas já começa tropeçando, perdeu na primeira rodada para o Atlético Mineiro. Esse jogo foi na Arena Gregorão, aqui em Contagem, ficou 2-0 para o time do Atlético Mineiro. Eu assisti esse jogo, até porque são os nossos próximos 2 adversários, então achava pertinente assistir para entender um pouquinho sobre essas equipes. O Atlético Mineiro estava com um time bastante alternativo, foi um time que jogou Copa do Brasil ali no meio da semana, talvez por isso uma escalação bem mexida, mas ainda assim foi superior ao Valadares na maior parte do tempo. A equipe do Valadares sofre um gol muito cedo, né? Ali no início do primeiro tempo, 2, 3 minutos já sofre um gol, e acho que isso acaba condicionando um pouco a partida. Mesmo depois de sofrer o gol, ainda no início do primeiro tempo, o Valadares, quando tinha a posse de bola, tentava construir curto através de triangulações, partindo ali da sua goleira, das suas zagueiras, e assim, conseguiu progredir no campo de forma até interessante, mas normalmente pecava ali numa tomada de decisão, no último passe, e com isso não conseguia chegar de fato em condições de finalizar na direção do gol. O Valadares teve pouquíssimas finalizações na direção do gol no jogo como um todo, mas o adversário, sempre que o Valadares tentava jogar dessa forma, sair jogando dessa forma, subia as suas linhas, marcava as linhas de passe, pressionava essa saída de bola do Valadares, e com isso, além de ter muita dificuldade, né, a equipe do Valadares de sair jogando, eu percebi que ainda no primeiro tempo a equipe abdicou de jogar dessa forma, e a goleira passou o tempo inteiro optar por chutão para frente, né, lançamentos, mas assim, em bom português, chutão para frente, e aí, com isso, o Valadares acabou tendo pouca posse de bola nesse jogo, dificuldade de realmente construir jogadas, né, de forma intencional. Parecia chegar sempre de uma forma um pouco aleatória, assim. Acionava sempre que possível a Isa, que é a camisa 11, ali pelo lado direito, nem sempre ela conseguiu progredir, finalizar bem essas jogadas, mas dentro da equipe do Valadares, acho que a Bruna, camisa 10, é a grande referência técnica, dá para ver algumas tomadas de decisão bem interessantes, uma visão de jogo diferenciada dentro do time do Valadares. Ela tem uma ótima oportunidade no primeiro tempo numa cobrança de falta, bate muito bem, assim, com muito jeito, mas com muita força também,
só que a bola acaba pegando no travessão, uma infelicidade, né? Alguns centímetros para baixo ali, poderia ter igualado o placar ainda no primeiro tempo, de repente poderia ter sido outro jogo, mas ficou por isso mesmo no primeiro tempo, e no segundo tempo o roteiro se repete, né? O Valadares sofre um gol muito cedo também, e não tem forças para buscar, acho que até animicamente é um pouco complexo, né? Seu adversário já tá melhor que você no jogo, e você ainda sofre mais um gol, acho que fica difícil de buscar. Não foi uma postura totalmente reativa, defensiva, não foi uma equipe que jogou com linhas extremamente baixas, só se defendendo com relação à equipe do Atlético Mineiro, muito pelo contrário, como eu falei aí, principalmente na primeira parte do primeiro tempo, com a posse de bola ainda tentou construir, ainda via algum padrão, mas ao longo da partida isso foi se perdendo um pouco, a equipe teve dificuldade, né, de ser mais contundente. Até teve um ou outro momento ali, meio que de trocação com esse time misto do Atlético Mineiro, mas em linhas gerais, um Valadares que acabou sucumbindo, realmente não dá para a gente dizer que conseguiu ser superior em nenhum momento do jogo, ou que ficou um jogo assim realmente equilibrado, né? O que era o esperado, a equipe do Valadares, apesar de ter jogadoras assim experientes com rodagem no futebol feminino, com lastro competitivo, o time do Atlético Mineiro é um time superior, mesmo esse alternativo que fez a partida. Então, era um resultado esperado, até pelo jogo ser aqui na Arena Gregorão, assim como é esperado que o Cruzeiro vá lá ao Mamudão amanhã e conquiste uma vitória tranquila, né? E aí, novamente, independente da equipe que o Jonas escalar, o time do Cruzeiro tem a responsabilidade de entrar em campo, fazer um bom jogo e, através desse bom jogo, conquistar uma boa vitória, né? Uma boa vitória seria uma vitória fazendo saldo de gols novamente. Claro que 21-0 não é uma coisa que vai acontecer todo dia, não tenho essa expectativa, a gente já falou aqui dos pormenores envolvendo a equipe do Araguari, mas o time do Valadares é um time consideravelmente mais frágil que o Cruzeiro, e a minha expectativa é que o Cruzeiro consiga vencer e vencer bem. Mesmo o Itabirito, né, que é a outra equipe do interior e que das 3 que estão participando desse Campeonato Mineiro é a melhor equipe, ainda assim a expectativa é que o Cruzeiro consiga vencer e vencer bem, afinal de contas a gente está falando de um elenco que acabou de ser vice-campeão brasileiro da Série A1 e que se classificou para a Libertadores de 2026. Então existe aí uma discrepância técnica, folha salarial, nem se fala, e aí a gente espera que essas coisas sejam traduzidas em campo. Por falar em campo, recebi algumas informações assim de torcedores, né, moradores de Valadares, de que o gramado do Mamudão não tá legal, que aliás a estrutura do Mamudão como um todo não tá legal. Então isso é sempre um fator que tem que ser considerado, né? Além do fator viagem, a turma vai de ônibus para Valadares, é uma viagem aí, eu já fiz algumas vezes, não é uma viagem super longa, mas também não é uma viagem curta, né? Então, são fatores que têm algum peso, tem que ser considerado. O jogo de futebol não acontece assim no vácuo, né? Então, ele tem que ser analisado dentro de um contexto. E é claro que um gramado ruim vai atrapalhar uma equipe que é mais técnica, que tenta colocar a bola no chão e construir e jogar dessa forma. É claro que o fator viagem pesa, mas ainda assim, pela diferença técnica das equipes, a expectativa é que o Cruzeiro consiga passar por cima dessas adversidades, por assim dizer, e conquistar um bom resultado, uma boa vitória. Quem vai a campo? Olha, é difícil precisar quando a gente fala do Jonas Urias qual vai ser a escalação do próximo jogo, né? Até porque ele raramente repete. O que ele disse na entrevista coletiva ali depois da vitória sobre o Araguari era que tinha essa intenção de, no Campeonato Mineiro, dar rodagem para algumas atletas que não tiveram tantos minutos, tantas oportunidades ao longo do Campeonato Brasileiro. A turma que recebeu folga na semana passada, e aí são as selecionáveis, e também a turma que estava no departamento médico, quando todo mundo teve aquele período de férias ali na data FIFA. Como essas não tiveram férias, elas receberam folga ali após a final do Campeonato Brasileiro, retornaram aos trabalhos na segunda-feira dessa semana, estão treinando normalmente, não tem motivo nenhum para a gente acreditar que elas não sejam relacionadas. Eu acredito que todas as nossas atletas disponíveis serão relacionadas. A expectativa é o entendimento do aproveitamento dessas atletas, principalmente das titulares nesse jogo ali no Mamudão. A próxima rodada é um clássico, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro na Arena Gregorão, com o mando do Cruzeiro. Sem sombra de dúvidas, o torcedor do Cruzeiro tem expectativa de ver força máxima nesse jogo, é o primeiro clássico da temporada. Pode ser o único, né? Depende muito de como vai ser a segunda fase do Campeonato Mineiro, então é claro que é um jogo diferente, o torcedor tem expectativa de ver força máxima diante do seu rival, e aí eu tenho essa curiosidade, porque entendo que não seria assim o melhor dos cenários você ter jogadoras titulares importantes da sua equipe atuando nesse clássico diante do Atlético Mineiro, mas ficando aí 2 a 3 semanas sem fazer um jogo oficial. Acho que é muito tempo parado, assim, é claro que tem os treinamentos, mas é diferente, né? Treino é treino, jogo é jogo, e eu não vejo muito sentido nisso. Então eu entendo que alguma minutagem as titulares têm que ter,
assim como foi na semana passada ali diante do Araguari, né? A turma foi entrando ao longo do segundo tempo, a turma do meio para frente, principalmente, né? Então, tenho a expectativa de ver se a gente vai ter um time com um pouco mais de titulares no time titular, ao invés de ser só Lele, ou se ele vai repetir a escalação do time que venceu o Araguari, e também se a turma vai ter alguma minutagem, principalmente quando a gente fala de Camila, Calhau, Isa Haas, são jogadoras que não foram relacionadas, né? Vanessinha, uma turma que não foi relacionada para o jogo da semana passada, e que se não tiver nenhuma minutagem relevante, não sei se é lá a melhor das decisões, pensando que no clássico todas elas vão ser importantes, pelo menos eu tenho a expectativa de que joguem, que sejam titulares. Mas aí a gente descobre às 14h30 de amanhã a escalação de Jonas Urias para esse jogo. E assim, de novo, independentemente de quem entrar em campo, a responsabilidade é toda do Cruzeiro de buscar essa vitória. O Cruzeiro no Campeonato Mineiro precisa vestir esse protagonismo, porque ele é o protagonista, ele é o favorito, em especial diante das equipes do interior. E aí ele precisa jogar como jogou diante do Araguari, com muita seriedade, respeitando muito o adversário, respeitando muito a camiseta do Cruzeiro, respeitando muito o torcedor que for até uma Mamudão, seja o que vai sair aqui de BH, seja o que é de Valadares e região, porque todos esses agentes que eu citei merecem muito respeito, e quando você entra para jogar com seriedade, com respeito, naturalmente as diferenças técnicas, táticas, até físicas, né, elas serão demonstradas ali no campo, e aí a tendência é que o Cruzeiro consiga fazer um bom jogo e conquistar uma boa vitória, né? E essa é a expectativa, né? Não tem como ser diferente disso. Então é isso, Valadares e o Cruzeiro, amanhã às 15h30 no Mamudão, em Governador Valadares, transmissão da FMF TV aqui no YouTube, e nos vemos aqui no pós-jogo dessa partida no domingo. Até lá!